Há 2 partidas sem vencer pela Ligue 1 e há 4 pela Champions League. É neste clima que o Paris Saint-Germain visitará o RB Salzburg em um jogo que pode selar o destino do clube francês no torneio continental e o de Luiz Henrique no Parque dos Príncipes. Zero a 0. Esse foi o placar do duelo entre Auxerre e Paris Saint-Germain, válido pela 14ª rodada da Ligue 1. No final das contas, não apenas um resultado, mas também um jogo que retrata de forma clara o atual momento vivido pelo PSG, ou seja, um time que controla as ações das partidas, que tem amplo domínio sobre os adversários, que cria inúmeras oportunidades de gols, mas não vence. Neste empate sem gols contra o Auxerre, por exemplo, foram 73% de posse de bola, 25 finalizações, com 5 grandes chances de gols criadas aí por parte do Paris Saint-Germain, mediante nenhuma grande chance do oponente. Outro detalhe não menos relevante é o índice de gols esperados, o famoso XG, que o Paris Saint-Germain registrou uma taxa de 1,89 contra 0,28 do Auxerre, que por sua vez teve o goleiro Donovan Leon como principal destaque do jogo em função das 11 defesas realizadas. Pois é, e vale ressaltar que na rodada retrasada da Ligue 1, este mesmo filme já havia se repetido ao Paris Saint-Germain, porém contra o Nantes, no Parque dos Príncipes, onde o PSG registrou a incrível e histórica marca de 84% de posse de bola, finalizou 24 vezes no decorrer da partida e trocou mais de 1000 passes, mas o resultado final 1-1. E, obviamente, estes empates frente ao penúltimo colocado da tabela e o clube recém-promovido à Ligue 1 como campeão da segunda divisão foram suficientes para instaurar a primeira crise no PSG nessa temporada, por mais que ele lidere isoladamente a Ligue 1 com 80% de aproveitamento, se mantendo invicto após o desfecho da 14ª rodada, contabilizando 10 vitórias e 4 empates, sendo dono tanto do melhor ataque quanto da melhor defesa do campeonato, com 37 gols marcados e apenas 11 sofridos. Em outras palavras, um registro que demonstra, dentre outras coisas, que a Ligue 1 ficou pequena para o clube 10 vezes campeão francês nos últimos 12 anos. Bom, e é importante destacar que esses tropeços do Paris Saint-Germain na Ligue 1 vieram seguidos de uma derrota por 1-0 frente ao Bayern de Munique na Allianz Arena, que deixou os franceses em uma situação complicada na Champions League. O que significa que essa crise que assola o Parque dos Príncipes pode tomar proporções ainda maiores no caso de uma possível queda dos pupilos de Luiz Henrique na fase de liga do torneio continental. E eu digo possível porque são consideráveis as chances do Paris Saint-Germain dar um precoce adeus à Champions League, tendo em vista que eles ocupam aí a 25ª colocação na tabela da competição, somando mais jogos do que pontos neste momento. Inclusive, se a Champions League terminasse nesse instante, o Paris Saint-Germain estaria eliminado. Só para você compreender melhor a campanha dos atuais tricampeões franceses na Champions League, estão aí os jogos e os números da equipe. Depois do triunfo sobre o Girona pelo placar mínimo na estreia, os parisienses não venceram mais, somando um empate em 1-1 contra o PSV Eindhoven em pleno Parque dos Príncipes e 3 derrotas frente a Arsenal, Atlético de Madrid e Bayern de Munique. Então, no geral, são 4 pontos, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 3 gols marcados e 6 sofridos em 5 partidas disputadas. Ao mesmo tempo, o Paris Saint-Germain tem totais condições de avançar aos playoffs que antecederão as oitavas de final da Champions League, pois, por exemplo, se ele vencer 2 dos próximos 3 compromissos, ele chegará aos 10 pontos na classificação, o que, de acordo com a UEFA, já seria suficiente para, ao menos, ele se manter entre os 24 clubes mais bem colocados no torneio. Lembrando que os próximos oponentes dos parisienses serão o RB Salzburg nessa próxima terça-feira, dia 10, em Salzburg,
e depois eles receberão o Manchester City e visitarão o Stuttgart nas 2 rodadas finais da competição, ambas em janeiro de 2025. Desses confrontos, certamente os mais favoráveis ao PSG serão os 2 como visitantes, ante RB Salzburg e Stuttgart, apesar da força do Stuttgart atuando em seus domínios, pois no encontro contra o Manchester City o cenário já muda por completo, né? Ainda que o PSG jogue no Parque dos Príncipes e que o City não atravesse um bom momento, que até o final de janeiro já poderá ser outro também. Bom, e sobre todos esses aspectos, o trabalho de Luis Henrique passou a ser bastante questionado pelos torcedores do Paris Saint-Germain e pela própria mídia esportiva francesa, que nos últimos dias inclusive vem noticiando que a relação entre Luis Henrique e o elenco do Paris Saint-Germain não é nada bom, vem piorando conforme os resultados não acontecem. A principal insatisfação por parte dos atletas seria no que diz respeito ao modelo de jogo do ex-treinador da seleção espanhola e do Barcelona, baseado no controle através da posse de bola, que segundo eles é uma abordagem muito chata, né? E não casa com as suas respectivas características, o que vem fazendo o Luis Henrique perder credibilidade dentro do vestiário. Além disso, a diretoria também se mostra descontente com as poucas oportunidades concedidas ao zagueiro Milan Skriniar e ao atacante Randal Kolo Muani, isto é, 2 atletas caros do estrelado plantel parisiense. Inclusive, segundo o jornal L'Équipe da França, são grandes as chances de Randal Kolo Muani deixar o Paris Saint-Germain nessa próxima janela de transferências de janeiro, quer dizer, a menos movimentada do futebol europeu, onde apenas negociações esporádicas ali são realizadas, né? E por conta da baixa minutagem do atacante francês, tanto pela Champions League quanto pela Ligue 1, não está descartada a hipótese dele deixar o Paris Saint-Germain já no início de 2025. Lembrando que o Randal Kolo Muani custou 95 milhões de euros ao Paris Saint-Germain. Então seria um enorme desperdício e prejuízo ao clube francês, por mais que ele tenha todo o suporte financeiro do governo qatari ali. Por fim, algumas lideranças também já não escondem mais a insatisfação junto ao técnico Luis Henrique, como são os casos de Presnel Kimpembe, Fabien Ruiz e Ousmane Dembélé. Kimpembe porque não joga, né? Na verdade não vem tendo espaço no time desde que voltou da lesão que o deixou de fora 1 ano e 9 meses dos gramados. Fabien Ruiz por não se mostrar satisfeito e não conseguir se encaixar muito bem ali no esquema de jogo do Paris Saint-Germain. Não à toa ele não lembra nem de longe aquele jogador que brilha quando veste a camisa da seleção espanhola, né? Inclusive na Euro 2024 foi, na minha opinião, o melhor jogador da Espanha na conquista do título continental. Muita gente fala do Rodri, que também fez uma grande Eurocopa, mas para mim o Fabien Ruiz foi ainda melhor. E em Paris parece um jogador absolutamente comum, assim como Ousmane Dembélé, que depois de uma boa última temporada no Barcelona se converteu aí a um mero ponta ciscador no clube francês. Então fica evidente que o Luis Henrique não vem conseguindo tirar o melhor dos seus jogadores. Como resultado, o PSG acaba não convencendo nem mesmo nas vitórias. Vide o caso da única conquistada pela Champions League contra o Girona e tantas outras pela Ligue 1. Contudo, é impossível imaginar que o Luis Henrique mudará a filosofia de jogo do Paris Saint-Germain, pois ela faz parte do DNA dele, né? Foi assim na Roma, foi assim no Barcelona, foi assim na seleção espanhola, está sendo assim no Paris Saint-Germain, será desta forma no próximo clube que ele comandar depois que sair do PSG. Afinal, trata-se de um treinador dogmático que coloca a sua ideia de jogo acima de tudo e o coletivo acima das personalidades do seu vestiário. Então não adianta os jogadores reclamarem ou entrarem em rota de colisão com ele. Só existe uma solução: aceitar as ordens do comandante e tentar executá-las da melhor forma possível. Caso contrário, o jogador cairá de rendimento e perderá espaço na equipe. Simples assim. O recente regresso de Gonçalo Ramos, após um longo período
ausente, certamente fortalecerá o ataque do Paris Saint-Germain, hoje o principal problema do time. Neste período, sem Gonçalo Ramos, o Luiz Henrique até testou Randal Kolo Muani em seu lugar, mas a tentativa foi em vão. Ele também tentou utilizar Marco Asensio ou por vezes Kang-in Lee como falsos 9 ali no ataque, ainda em seu 4-3-3, mas ambos também não convenceram. Aí ele mudou o esquema para o 4-4-2 com Bradley Barcola e Ousmane Dembélé fazendo a dupla de ataque, mas essa também se mostrou uma alternativa frustrante. Então o retorno do atacante português é crucial para a evolução e para as pretensões do Paris Saint-Germain. E ao menos para Luiz Henrique é fundamental que seja mesmo, pois diferentemente da temporada anterior, a desconfiança em torno de si é cada vez maior no Paris Saint-Germain, e isso envolve até mesmo a diretoria do clube, como é o caso do diretor esportivo Luiz Campos, que hoje já não enxerga mais Luiz Henrique como unânime no Parque dos Príncipes. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe aí o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela, você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!